Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando já em ritmo de carnaval, né? Mas a dupla Grenal, o foco é a estreia na Libertadores da América. É fase final de preparação, o Grêmio com o Rosário Central, o Internacional com o Palestino. São jogos de estreia da dupla Grenal. Você vai conferir no programa de hoje também uma entrevista exclusiva com o meio-campista Nonato do Inter. Quem nos traz essa entrevista exclusiva é o repórter Guilherme Paz. E também vamos saber sobre um estudo inédito de lesões no gauchão que será apresentado no Congresso Internacional na FIFA, Inglaterra, no próximo mês de abril. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Luiz Fernando Zac. Vamos saber qual é a expectativa aí, se o Internacional chega bem melhor do que apresentou no Campeonato Gaúcho, né? Se vai crescer. O Grêmio, ao contrário, chega bem em relação ao que tem apresentado no Campeonato Gaúcho. Doutor Félix Drummond, nos dá a honra e o prazer hoje estar aqui, exatamente vamos tratar desse assunto. Foi feito um estudo tratando, né, o levantamento de lesões no Campeonato Gaúcho do ano passado. Vamos saber o que significa isso. Paulo Matos, ex-craque, ou continua sendo craque ainda? Meu ponta esquerda. Meu ponta esquerda. Do tempo do ponta esquerda ainda. Bom, você nos acompanha nos canais 24500 e 24 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta e compartilhando também, né? É importante que você compartilhe, peça para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, completando aí 8 meses, uma emissora genuinamente gaúcha, focada no Rio Grande do Sul, com os assuntos totalmente locais e produção totalmente focada no nosso estado, as coisas nossas do Rio Grande do Sul. Também tem o nosso WhatsApp para você participar pelo número 51, código de área, 998 15 9990. 998 15 9990. E também mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, participando, fazendo o programa conosco. Nossos Dois Toques para Cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. O repórter Guilherme Paz nos traz agora uma entrevista exclusiva que o meio-campo Nonato concedeu à nossa RDC TV. RDC TV com Gustavo Nonato, muito obrigado por nos receber. Prazer é todo meu. Nonato, já caiu a ficha de tudo que está acontecendo nessas últimas semanas? Cara, vou confessar pra você, tá sendo tudo muito novo pra mim. Eu nunca tinha passado por alguma coisa parecida, mas o pessoal aí dá todo o respaldo pra gente, pra estar preocupado só com o que fazer dentro de campo, então eu fico bem tranquilo. O Rafa, o pessoal da assessoria sempre me ajudando com essa parte extra-campo. Mas é surreal, assim, eu não tenho palavras para descrever esse momento que eu tô vivendo. E todo esse momento não começou agora. Como é que foi tua história até chegar no Internacional? Tu que chegou ano passado aqui, né? Então, cara, eu joguei o Paulistão ano passado pelo São Caetano e o Inter acabou me trazendo, mas antes disso eu joguei até os 17 no Corinthians. Aí nisso eu fui pro São Caetano, logo em seguida no Sub-17. Joguei 4 anos lá, subi profissional lá. Joguei alguns campeonatos, cheguei a ser campeão da Série A2. Aí, como eu disse, a gente subiu para a Série A1 e o Inter veio atrás conversar comigo. Eu fiz bons jogos naquele campeonato e desde lá estou aqui. Toda a felicidade. Em toda essa questão também, como é que foi o primeiro contato do Internacional? O que tu pensou no momento? O Inter quer me levar? Porque tu estava no profissional. Chegou diretamente que a proposta seria para jogar no time B, no Sub-23 do Internacional? Não, eu já sabia que eles tinham um projeto para mim de me subir, assim, conforme minha adaptação, conforme eu ia me adaptando na base, no Inter B. E eu acho que desde que eu cheguei aqui, até o pessoal de Alvorada me deu todo o apoio, eu consegui me adaptar muito bem. E eu subi pro profissional lá em Atibaia, cheguei a viajar com o time em Atibaia, e desde então venho treinando com o time profissional. E nessa questão, como é que fica a ansiedade, né? Porque tu tá treinando com os profissionais, daqui a pouco tu vê dentro de campo
que tu tá um pouquinho melhor que aquele jogador que tá jogando e tu não tá jogando. Como é que fica a ansiedade nesse momento até a estreia? Cara, vou te falar assim, acredito que todos nós do grupo temos que estar prontos. O Odair sempre vai ter a melhor escolha, vai fazer a melhor escolha, tenho certeza. E como eu disse, tem muitos campeonatos no ano, a gente tem que saber que uma hora a oportunidade vai surgir, tem que ter calma também nesses momentos. E quando tiver a oportunidade tem que fazer por merecer. Em todo esse merecimento que tu construiu junto com outros atletas, o Pedro, o Roberto, que agora estão inscritos na Libertadores, o Odair Helma falou na última coletiva do ano passado que esse ano ia ser o ano dos jovens. E foi, tá sendo. Como é que foi pra ti esse ano chegar a estrear? Tu que teve uma questão contratual, né? Por não ter jogado algumas partidas. Como é que tá pra ser esse ano pra ti? Então, cara, a expectativa é grande. Primeiro ano jogando, assim, como um profissional de time grande, porque querendo ou não, São Caetano é um time de menor expressão. O Inter, todos sabem da dimensão do Inter, campeão mundial e de Libertadores. Mas eu tenho muita expectativa, sim, tô trabalhando dia a dia para poder, quando eu tiver minha oportunidade, dar conta do recado. E agora, tu disse na semana passada, na sua entrevista coletiva, que tu nem dormiu direito depois de uma grande atuação. Tá dormindo, tá pensando muito na Libertadores, que agora é quarta-feira que vem, segunda-feira vocês já viajam. Cara, vou te confessar que quando saiu a lista, assim, eu não caí a ficha. Minha mãe me ligou, assim, emocionada, tava no trabalho querendo gritar. Meu pai também tava no trabalho, mas não podia me ligar porque tava ocupado, então... Assim, até agora não caiu a ficha direito, porque a dimensão da Libertadores é o ápice aqui do futebol sul-americano. E tá inscrito numa Libertadores é alguma coisa que eu não almejava tão cedo. Tu achava que nessa questão tu poderia ficar de fora? Depois daquela grande atuação, tu achou que poderia ficar de fora da lista? Ah, cara, eu tava esperando tudo, assim, eu não sabia realmente. Tava na ansiedade. Tava na ansiedade, tava na expectativa, tinha esperanças, mas até o último momento eu não tinha certeza de nada, ninguém tinha falado nada. Mas quando saiu a lista, assim, foi uma alegria imensa. E como que é, né? Tu não estava esperando nem estar na lista e agora tu pode pintar como titular do Internacional na quarta-feira que vem. Colegas da imprensa, nós, torcedores, querem você de titular na semana que vem. Como é que é pra ti? Ah, cara, questão de ser titular ou não, eu já tô muito feliz de estar inscrito, isso eu vou te confessar, mas a questão de titular ou não é o Odair, ele vai saber montar a estratégia para o jogo fora de casa contra o Palestino. E tenho certeza que a estratégia, todos que estiverem ali aptos vão dar conta do recado e quem ele escolher vai como eu disse, vai dar conta. Vai dar conta do recado. Renato, essa questão do Odair Helma mudou um pouquinho depois da relação você e ele, de aproximação, dele te passar mais conselhos nos treinamentos, porque tu deu resultado para ele. Ele te colocou como uma aposta, ele trabalhou você. Tá diferente um pouco essa relação nas últimas semanas? Cara, desde que eu subi, ele sempre vinha falando comigo, sempre dando uns toques. No começo desse ano também, ele vinha falando que a oportunidade ia surgir, principalmente, como você disse, para os guris da base. E ele sempre vinha nos preparando, sempre vinha dando os conselhos durante os treinos, às vezes tinha que dar uma chegada, falar mais firme, ele falava, então tudo isso faz parte do processo. Essa questão também, você tem como ídolo, como inspiração ali o Edenilson, tu sempre fala nas entrevistas. Mas como é pra ti agora saber que os jovens da base estão se espelhando no Nonato? Ah, cara, eu não sei como é isso ainda, não sei. Tu subiu, né? Tu subiu, tu tá titular, tá jogando. Os guris da base querem estar no teu lugar. Sim, é bom também você ser espelho para as outras pessoas, para os mais novos, para eles terem a esperança de que eles também podem, entendeu? Um dia chegar, jogar em alto nível, então ser espelho para alguém é muito bom, é muito gratificante. Uma das coisas que circulam também aqui no Rio Grande do Sul, como é que é a sua amizade com o Matheus Henrique, né? Que um em cada lado da dupla, como é que é? Vocês têm contato dia a dia? Vamos pra shopping, vamos almoçar? Sempre me perguntam do Matheus Henrique também. Eu até entendo por ele ser do Grêmio. Mas a nossa amizade vem de antes já. A gente se conhece desde 2014, sempre tivemos uma boa relação. A minha família com a dele também. Então não temos problema nenhum em visitar eu a casa dele, ele a mim. Eu não vejo problema nisso. Até porque a amizade é de longa data já. Grenalização não tem dentro de campo, só dentro de campo. Dentro de campo. Não, dentro de campo não tem amizade. Se tiver que dar um pontapé nele, eu vou dar. Não... Tem que dar expectativa também, né? Grenal agora, já tá pensando Grenal, é só Libertadores ou jogo a jogo? O pensamento é total na Libertadores.
o grupo inteiro está focado, bem focado nessa próxima partida da quarta-feira. É o foco total, né? Sempre o próximo jogo. Assim como me perguntavam antes do jogo da Avenida da Libertadores, não, o foco era no Avenida primeiro. Então é sempre o próximo jogo para dar o nosso melhor. Qual que é o foco do Nonato em 2019? É ser titular, é estar no grupo? Como que é? Jogo a jogo, o Daryl Helman vai te escalar. Mas aquela politicamente incorreto. Quer estar no grupo? Como que é? Cara, o meu objetivo é fazer meu nome. Eu quero mostrar as caras, mostrar quem é o Nonato. Quero que chegar no final do ano, a maioria das pessoas sabendo quem sou eu. Almejo títulos também pelo Inter. Eu quero ganhar títulos aqui no meu primeiro ano jogando. Títulos, quero fazer meu nome aqui no Inter. E fazendo o teu nome, tu já foi uma surpresa no lugar de D'Alessandro. 2 rodadas atrás, todo mundo esperava o D'Alessandro e tu entrou. Conversou com ele depois da partida? Sim, não, ele, inclusive nos treinos, ele vem falando, ele sempre orienta nos treinos, fora do campo também, ele sempre conversa comigo. Então é um cara que ajuda muito o pessoal da base, ele é bem rígido assim nos treinamentos, isso é bom pra gente. E é um cara que a gente se espelha bastante. Nonato, muito obrigado. Eu agradeço. Satisfação, sucesso para ti. Pessoal, RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, Twitter, YouTube, tudo ao vivo. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Valeu, então. Essa é a entrevista exclusiva. O Nonato, que é o nosso telespectador, né? Está sempre ligado aqui, foi dito por ele, o nosso repórter Guilherme Paz. Temos aí na semana passada uma exclusiva, o Pedro Oliveira trazendo entrevista com o Felipe Viseu, e hoje o Guilherme Paz nos traz essa com o Nonato. Tem lugar no time titular do Internacional, esse guri, esse menino? Esse é bom jogador, só que assim, né, Cadu, vamos devagar, né? Acho que é um processo gradual. Eu só fico me questionando, não com o jogador, evidentemente, mas por que não jogou antes? Quer dizer, o Nonato é falado no Internacional há bastante tempo. O Campeonato Gaúcho, o seu início de Campeonato Gaúcho, o Internacional jogou a primeira partida contra o São Luís com o time reserva, e o Nonato não jogou. Quer dizer, eu falava aqui com Aquino antes do programa, Serra Fiori, Nonato, o Pedro Lucas, tinham que estar jogando 4, 5 partidas. Mas o Campeonato Gaúcho não serve para isso? Exatamente para isso. Que é um laboratório, para te fazer esse tipo de aproveitamento. Então tu está assim, na abertura da Libertadores, faltando 2, 3 dias para jogar a Libertadores, e o menino, que foi bem nas 2 partidas, mas jogou 2 partidas. Já está sendo discutido se poderá ou não ser titular da Libertadores. Se ele tivesse jogado 5, 6 partidas no Campeonato Gaúcho, ele até teria condições psicológicas, de entrosamento muito maiores para iniciar na Libertadores. Então, na Libertadores, daqui a um pouco, tu vai para o conceito de, olha, eu vou com aqueles que eu conheço, que me deram resposta no ano passado, são mais experientes, e eu entendo que vai sair jogando o Dourado, o Edenilson e o Patrick. Talvez isso porque o Inter não teve aquela convicção em relação a esse início de Campeonato Gaúcho aí, Paulo Matos. Ao contrário do Grêmio, o Grêmio sabe que quer ter convicção e tem. O que eu acho muito preocupante do Inter é a falta de convicção. Ainda não tem a convicção de uma equipe titular. Eu acho muito vulnerável os lados do Inter. Na minha opinião, vulnerável. Eu acho que para uma Libertadores já tinha que ter uma convicção maior, muito maior do que já. Mas eu acho que não tem. Mas, Paulo, veja bem, o raciocínio do Paulo está absolutamente correto. Quer dizer, tu termina o Campeonato Brasileiro com um time que foi bem no campeonato, terceiro lugar. O terceiro colocado. Mas com deficiências. Não, o Internacional não terminou bem, foi o que o Daí sempre disse. No geral foi bem, mas o final do Internacional não foi bem. Mas se chegou em terceiro, jogou bem. Mas no geral. Com a convicção de todos nós tínhamos que era um time com deficiência. Eu vou trabalhar na deficiência. Eu vou contratar jogadores que venham substituir. Aí todos que eu trouxe são jogadores, na melhor das hipóteses, iguais. Não, eu acho que o Internacional perdeu tanto na lateral direita como no centroavante, os jogadores são inferiores. Não tenha dúvida. A reposição atual do lateral direito e do centroavante, e o centroavante foi importante, o Damião foi muito importante no Internacional. Mas aqui são inferiores. Bom, então tinha jogador na base que na leitura interna, esses jogadores vão jogar e vão ser titulares, incluo o Nonato, mas nem essa convicção. Mas aí entra a função do dirigente que contrata o jogador. Tu vê que foi jogar lá contra o São Luís, casualmente eu vi esse jogo, aí jogou o Paredes, jogou o Lindoso,
Os jogadores que estavam chegando no clube já. Então, às vezes, eu gosto mais do trabalho que o Renato faz. O Renato custa botar o jogador, ele vai segurando, para o cara já estar mais adaptado ao grupo para depois entrar na equipe. Pois é, mas deixar o Félix Drummond também à vontade, né? O Félix Drummond, o doutor Félix Drummond, que fez um estudo aí em relação às lesões do Campeonato Gaúcho, né? Conhece futebol. Mas exatamente também. Isso, por isso que eu ia deixar ele à vontade também para participar, né? Desse nosso debate. Nós vamos falar em seguida, ele que apresentou, será apresentado em um congresso internacional da FIFA, na Inglaterra, exatamente esse estudo feito sobre as lesões. Aí tem uma questão interessante aí, que essa história que só craque se lesiona, né? Diz que se tem sentido isso ou se não tem sentido isso aí, né? Mas esse grupo aqui, será que, mesmo com essa estabilidade internacional, essa não convicção aí colocado pelo Paulo Matos, um grupo com... Evidentemente, o River é o atual campeão da Libertadores, né? O Internacional, pode-se dizer, é o outro grande também. Com a Aliança Lima e o Palestino, vai trazer dificuldades? Não. Primeiro, assim, todo time que vai bem na Libertadores, ele faz uma campanha crescente. Ninguém inicia muito bem. É uma competição que tu vai ganhando e vai crescendo. Pegar os exemplos do Internacional, não vou falar do Grêmio, 2006, 2010 foi isso. O Internacional foi crescendo na competição. Segundo, Cadu, eu torci para o Tajeres, diferentemente de todos que torceram para o Palestino. Porque argentino contra argentino é clássico. E todos nós aqui, colorados, preferimos pegar ou o Tajeres ou o Palestino ao invés do São Paulo. E eu acho até que o São Paulo era inferior ao Tajeres. Mas por quê? Pela questão de ser time brasileiro. E depois, se tu tem um grupo com um time que se vai mal, tu faz 10 pontos e fica fora, né? Então tem que ter um time intermediário, o Tajeres está acima, no meu entendimento, Palestino, apesar de ter sido desclassificado, que ia tirar ponto deles também. Aí era um jogo, era uma disputa direta. O Tastal vai bem com o Tajeres, estava classificado. Mas é a zebra da zebra. Todo mundo ganha. Mas é a zebra da zebra. Tanto o Grêmio. Porque, olha aqui, não se esperava que o Tajeres eliminasse o São Paulo. Foi zebra. Mas agora se projetava também que o Tajeres eliminasse o Palestino. Foi zebra. Cadu, tem que analisar a coisa mais profunda. O São Paulo e o Tajeres, a diferença do estágio físico era enorme. A parada da Argentina foi pequena. O São Paulo vem de umas férias, vem de uma pré-temporada. O calendário argentino e o calendário europeu. É diferente. Então o ritmo, o gás do Tajeres era outro. E a questão do Palestino, vamos olhar o seguinte: o Palestino, antes de eliminar o Tajeres, eliminou quem? Independente da Colômbia. Já tinha eliminado um time bom. Vamos lá, tem que olhar o caminho. Aí começa a preocupação de coadjuvante, já passa a preocupar. É isso aí. É um time que eliminou 2 times com uma tradição maior do que a deles, então qualidade tem que ter. Então tu já bota como, não, esse é 3 pontos lá e 3 pontos aqui, não é. Se o Internacional, agora, no primeiro jogo, empatar lá é um bom resultado. Exatamente. É um bom resultado. Abertura de Libertadores, jogando a primeira partida fora. Essa é a premissa básica. Tu tem que pontuar. Bom, mas tu nunca consegue. Isso servindo para a fase de grupos, né? A fase de mata-mata também. Ou seja, empata fora e ganha em casa. Empata fora e ganha em casa. Uma abertura de Libertadores, com uma chave de 4, é interessante tu pontuar na primeira partida quando tu joga fora. Porque tu sai perdendo, tu já vem para casa com obrigação. Claro que a gente estava falando aqui, teoricamente, não vejo. Esse grupo do Internacional se projetava nos sorteios, que seria o quê? O grupo da morte, né? Mas na melhor das... Seria o grupo mais difícil. E eu entendo hoje que, teoricamente, o grupo do Grêmio, por ter times mais acostumados a Libertadores, se tornou mais difícil. Mas Cadu, a análise que tu tem que fazer é o seguinte: vamos analisar que tu vai ganhar, tu tem a obrigação de ganhar os 3 jogos em casa. Tu tem que pontuar fora. Tu não vai deixar para pontuar contra o River. Tu não vai ser obrigado a pontuar. Tu entende? Se tu pontuar é lucro. Então tu tem que pontuar com um dos outros 2. Mas olha aqui, o Internacional tem se caracterizado aí com um time que tem dificuldades contra times. Não vou dizer que o Palestino seja um time a nível. Ou talvez até possa ser. Da competição. Não, é outra, a questão motivacional, enfim. É outro jogo. Mas a importância do resultado bom do Internacional lá fora, porque tu queira ou não queira, pode ser que muita gente não confirme isso, não ache isso, mas a maioria acha. O resultado lá
deixar essa desconfiança de lado, porque traz uma confiança para casa e vai jogar com mais... Vai jogar 3 partidos de sequência. Entendeu? Mas eu queria concluir em relação ao que eu estava iniciando. O Internacional mostrou essas dificuldades aí contra times médios e pequenos. Isso aí foi lá do Campeonato Brasileiro do ano passado. Um Chapecoense, com Sport, enfim. E o Internacional tem, pela maneira de jogar, pela mecânica, contra times grandes. O River é um time grande. Eu não sei se o Palestino... Ganhou do Atlético Mineiro em Minas, ganhou do Fluminense do Rio, ganhou do Corinthians em São Paulo. Exatamente. Contra time... Jogando de que maneira? E quantos pequenos... Então, não consegue empurrar os times adversários fracos para dentro. Mas quantos pequenos ganhou em casa? O Grêmio em 2007... Mas como ganhou em casa? Mas aqui tu perdeu pro Pelotas, eu tô falando agora. Ah, não. Tu tá falando pro Pelotas agora. Tava perdendo pro virou Pelotas era a primeira partida do campeonato. Mas o Pelotas... Cadu, o Grêmio em 2007... Pelotas não era a primeira, vindo da segunda divisão? Em 2007 o Grêmio foi vice-campeão. Ganhou todas as partidas fora. Ganhou todas em casa. Perdeu todas fora e ganhava em casa. Ganhou todas em casa. E chegou na decisão, perdeu para o Boca. Quer dizer, o Internacional teve isso no Campeonato Brasileiro. Ele teve no seu estádio, na sua casa, o diferencial. Ele foi um dos melhores aproveitamentos do Campeonato Brasileiro. Só perdeu uma partida e no detalhe contra o Atlético Mineiro no final do jogo. Então, se ele fizer isso na Libertadores, e talvez esse seja o pensamento mágico da sua direção. Funcionou no Campeonato Brasileiro, necessariamente não vai funcionar na Libertadores. É uma competição diferente. O que a gente vê no Internacional, fundamentalmente, é a deficiência ofensiva, entende? O Internacional tem uma dificuldade muito grande de fazer gol. Mas tem bons jogadores. A expectativa é que é em cima do Guerreiro, que já participou desses jogos amistosos preparatórios aí. Eu quero te dizer o que vai faltar é ritmo de jogo. Não chega a bola nele, não chega a ter bons jogadores, mas o esquema não está favorecendo ninguém. Mas ele é um jogador que, mesmo que a bola não chega, é um jogador que se impõe, um jogador que é um jogador respeitado. Mas, Cadu, só para terminar, Nico Lopes é bom jogador. Sim, sem dúvida. O Potter é bom jogador. Bom jogador. O Neilton tem ido bem. É mecânica de jogo. É isso aí. Então os atacantes agora qualificam ainda mais com o Guerreiro. Quer dizer, a mecânica do Internacional, como diz o Paulo, os lados do Internacional são ruins no aspecto defensivo e inofensivos, inoperantes no aspecto ofensivo. Aí fica duro. Dr. Félix Drummond, que é o médico gaúcho, diretor do Instituto de Medicina do Esporte, irá participar aí um evento no próximo mês de abril, que acontece no estádio de Wembley, em Londres. O Dr. Félix Drummond fez um estudo inovador, né, Dr. Félix? Em relação aí, mapeou as lesões do Campeonato Gaúcho 2018, os resultados obtidos serão apresentados exatamente, né, neste evento lá em Londres, esse evento, por exemplo, em Wembley pela FIFA. Como é que foi isso aí, doutor? Bom, isso aí já começou há cerca de 3 anos atrás, 2016, quando eu estive num congresso mundial e conversei com o coordenador do estudo da UEFA. O estudo de lesões na UEFA ocorre desde 2001. E aí eu conversei com o Jean Ekstrand, que é o líder desse estudo, e comentei que a gente não tinha muitos estudos aqui e que eu estava pensando em fazer. Em 2017 eu fui no congresso, os últimos 3 congressos, os últimos 3 ocorreram no Camp Nou. E o congresso é no estádio mesmo, eles botam telões dentro do campo e nós assistimos o congresso na arquibancada. E aí ele apresentou os dados do estudo, muito interessante, assim como vários trabalhos foram apresentados decorrente desse estudo, no sentido de prevenção de lesões. E me chamou a atenção que ele disse, na América do Sul tem 9 equipes que fazem um estudo semelhante, um acompanhamento semelhante. Na América do Sul, 9 equipes. 5 no Brasil, 2 na Argentina, uma no Equador e uma no Chile. E aí, eu já estava com aquela ideia de fazer, eu cheguei, no Gauchão eu tenho 12 equipes. Então daí já estou com um número interessante, né? Todos participaram? E aí já chego lá. E aí nós, então, submetemos o estudo ao Comitê de Ética do Hospital Mãe de Deus, fizemos todo o processo de um estudo científico, foi aprovado, convidamos os médicos e fisioterapeutas de todas as equipes e houve uma adesão imediata deles e nós fizemos, então, durante o campeonato do ano passado, o acompanhamento de lesões, já que a gente, de trabalhos estatísticos, a gente tem mais sobre jogos. A CBF faz, por exemplo, todo o campeonato da Série A, fazem todos os jogos esse levantamento, mas não faz como a UEFA faz
que acompanha inclusive os treinamentos. Então esse é um estudo diferenciado, a gente usou a metodologia da UEFA, sim, todos participaram, mas na compilação dos dados a gente teve alguns problemas, então ficamos com os dados de 10 equipes, 310 jogadores foram analisados. E nós submetemos então esse estudo, foi apresentado uma prévia no Congresso Mundial de Medicina do Esporte no Rio ano passado, e submetemos o estudo para esse congresso, que esse ano, esse congresso da FIFA, vai ser no estádio de Wembley, em Londres, em abril. E ele foi aprovado e nós estaremos lá. Tem que falar da participação bastante importante do Dr. Ivan Pacheco, da Federação Gaúcha, que foi um apoiador. Que agora é vice-presidente de São José. Exatamente. Foi eleito. Vice-presidente de São José. Então o Ivan sempre procurou trabalhar dando suporte, especialmente para as equipes do interior. E a ideia do estudo é essa, a ideia do estudo é a gente trabalhar em conjunto com os profissionais dos clubes, tentar melhorar a parte de saúde e saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, é o primeiro estudo, eu acho que em nível de campeonatos no Brasil, com a metodologia da UEFA, eu acho que é o primeiro. Félix, o percentual de lesões em jogos, ele é superior ou inferior aos treinamentos? Nós tivemos no nosso estudo um pequeno percentual, foi 51% nos treinamentos. Em treinamento? Pô, então em relação a 47% em jogos? Mas por quê? Em jogos, né? Diferente do estudo da UEFA, que inverte um pouquinho. Mas o jogo te exige mais, o jogo te... É que, na verdade, sim, mas tu tem muito mais tempo de treino, né? Então aí tu tem que... pelo tempo, pelo tempo. Exatamente, tu tem um volume de treino maior, um volume menor. Proporcionalmente, sim, quando vai se fazer a análise por horas no jogo, é mais prevalente a lesão. Tu te lesionava mais em treinamento ou em jogo? Não, porque aí eu vou chegar assim, pô, os caras são união de treino só, né? Só se lesionam no treino. Eu tive uma lesão muito séria no joelho, em 83, no jogo contra o Novo Hamburgo aqui. Fiquei 1 ano e 8 meses parado. Quem me operou foi o Dr. Luiz Machek. Luiz Roberto. Fiquei 1 ano e 8 meses. No jogo? Um jogo. Uma outra pergunta aqui. Mas tem treino, vou lembrar um assim, aleatoriamente, né? O Valdívia, que era um jogador que foi uma grande promessa, foi em 2000 e com o Diego Aguirre, que fez um grande campeonato. Estava assim, inclusive convocado para a seleção para os Jogos Olímpicos, aí num treinamento teve uma ligamento cruzado, que é uma das piores lesões. E o mesmo joelho que eu tive a lesão, não sei se o Luiz Fernando lembra, aqui numa semifinal Cruzeiro Internacional. Foi no mesmo joelho? Mesmo joelho. Pois é, interessante. Félix, nós temos mais lesões musculares ou articulares? Mais lesões musculares. Mais musculares. Essa mais ou menos bateu com o estudo da UEFA, né? A prevalência de lesões musculares, 30 e poucos %, 30, tem o número exato na cabeça, mas a UEFA bate entre 20 e 40. E de coxa, né? Lesão de coxa, posterior de coxa é a principal, né? Também foi compatível com o estudo da UEFA. O que deu um pouquinho diferente é que no estudo da UEFA tem mais lesão de quadril do que em joelho, o nosso deu mais joelho do que quadril, né? Mas a lesão muscular ainda é a mais prevalente. O interessante desse estudo da UEFA foi isso aqui, a partir do momento que eles começaram a constatar as lesões de posterior de coxa, surgiram vários estudos buscando prevenir, realmente há uma série de estudos demonstrando uma redução nas lesões de posterior de coxa, apesar de que ainda é a mais prevalente. Tem aquele levantamento aí que só craque se machuca? Isso aí, o Luiz Felipe tem uma história. Pois só craque se machuca. Entre joelho e tornozelo. Não, sabe que eu fiz essa questão, Félix? Entre joelho e tornozelo. Joelho e tornozelo deu mais joelho. Mais joelho, né? E o joelho, a maior parte das lesões de joelhos não são pancadas, né? Que no tornozelo no joelho é movimento. Pode ser por movimento ou por contusão, mas geralmente é por movimento de rotação, né? De entorse. Bom, o que machucava muito?
Não, tive só essa lesão. Muscular eu não tive nenhuma em toda a minha... Nunca teve muscular, né? Não. Interessante. Não, mas tem que só o cara que se machuca, né? Hã? É de sacanagem. Só o cara que se machuca. O Luiz Zac e o Joaquim Navarro nunca se machucavam. Sinal que o Paulo Matos não era chinelinho. É isso? Mas hoje o acompanhamento do treinamento é diferente do que era antigamente. Eu não machucava, mas Hoje machucava todo ele. mundo. Hoje Machucava ele. Agora ele pensou que ele não se machucava nunca na várzea, agora não se machucava. Hoje tu tem o controle do percurso que o jogador faz no treinamento. Antigamente os caras se escondiam lá e. Não, hoje tem um monitoramento dos jogadores fantástico hoje, em termos fisiológicos, bioquímicos, em termos de volume de treino. Antigamente o monitoramento da quilometragem fazia era em caminhão então. Bom, a gente está aí em carnaval, ritmo de carnaval, de férias, enfim, colocar o carro na estrada, passear, curtir o final de semana, curtir o feriadão no litoral, enfim, sair em férias. Então, mais do que nunca, você tem que fazer a revisão do seu carro. Isso você faz lá na Casa Pneus, Avenida Ceará, 1055. Você mesmo que fica em Porto Alegre, é questão de segurança, faça a sua revisão. E os pneus não estão legais, estão ficando careca, estão ficando desgastados. Então aproveite as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. A promoção de agora são os feirão de pneus. Então passe lá, faça a revisão, já troque os pneus, fique legal aí para você curtir aí as suas férias. Avenida Ceará, 1055. Nossos dois toques para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, né? Faz aquele ouvir na porta, para-lama, para-choque. Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309. Ou você liga, 51, código de área, 33 15 21 60. Você passa lá, liga, agende, fala com o Marcelinho e resolve esse problema. Eu sou do tempo de falar com o Leca lá, né? Agora o Leca já está em casa. Não, o Leca está aposentado, está aposentado, deixou tudo por conta do Marcelinho. Vamos pro rápido intervalo, voltamos seguidinha, aí falando do Grêmio, né? Parece a estreia e um pouco mais também sobre esse estudo feito. Os dois estreiam no mesmo dia, né? No mesmo dia, quarta-feira estarão aí em campo. Que nem dos outros no mesmo horário? Não. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Luiz Fernando Zac, Adalberto Aquino, Félix Drummond e Paulo Matos. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas ao vivo vamos ao mundo com as nossas plataformas digitais. O nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook, você compartilha aí, peço para os seus amigos compartilhar, até para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, completando 8 meses, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. E também mande sua mensagem, participando e fazendo o programa conosco. E também o nosso WhatsApp, né? 51, código de área, 998 15 9990. Nossos dois toques para Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, automatização aí de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. Tem o site para o pessoal do interior, www.baidob.com.br e 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. O da loja da Avenida Ipiranga 5.800 e a mais recente loja da Baidob na Avenida Icaraí 912. Também para a Multissom. Na Multissom sempre tem uma loja bem pertinho de você, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, né? Em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Paraná, você tem uma loja da Multissom. Bom, o Grêmio, o Luciano Zac até disse que, entendi, preferia ir pelo esse confronto do River e eu acho que sempre escapar de Argentina é bom. Acho que o argentino seja... mesmo não sendo os principais. O Lanús não serve como exemplo. Tem um time bom e tem um time que não tem a tradição. Porque o Grêmio aqui, mas o Grêmio chega aí, a gente falava, falta de convicção. Mas a tua tese prevalece no Lanús? Por quê? Porque o Lanús eliminou o River. Então. Você entende? Eu não tinha me dado conta. Quer dizer, o menor eliminou o maior. Quer dizer, ia ser um jogo muito mais complicado, uma final de Libertadores com o River do que foi com o Lanús. E o Lanús socou o River. O Grêmio... segundo jogo chegou a estar perdendo o jogo
1-0, virou o jogo, tocou 4. Não, mas foi aquele que o cara aplicou, que não deu o pênalti. Quando estava... Tava 1-0. Então o confronto... Não, mas é isso aí. O confronto... O Grêmio estreando contra um argentino, com mais tradição aí que o próprio Talheres, não chamam de Talheres, ou de Tadieres, né? Como queira, com muito mais tradição. E foi um time que, inclusive, eliminou o Grêmio, né? Na época do Montoya, não foi? Que jogava pelo Rosário Central. Rosário, sim. Rosário Central, né? Ganharam as duas partidas. Então é um time... Ganharam 1-0 aqui, 3-0 lá. Não vive um grande momento. Mas teve troca de treinador, demissão do técnico, enfim, poupando jogadores aí, porque está numa situação complicada em termos aí de campeonato argentino. Mas é a tradição, é um time que tem DNA de Libertadores. Tem o risco do rebaixamento. O risco de rebaixamento. Né? É poupando jogadores. O que eu tenho visto do campeonato argentino... Poupando jogadores para a Libertadores. Né? O que eu tenho visto do campeonato argentino e a diferença que existe do futebol. E o futebol, a competição que nós estamos disputando agora é uma competição completamente diferente. O campeonato regional, tu joga contra uma equipe que se tranca toda lá atrás. O Grêmio e Veranópolis foi um jogo unilateral, era um time... E eles não têm poder de te agredir, então tu joga sempre dentro do campo do adversário. O time do Rosário é e aqui tu anda com a bola, os jogadores andam 10, 20, 30 metros com a bola. Lá tu não tem espaço para jogar. Eu assisti o jogo Rosário e River lá em Rosário. O jogo foi 1-1. Realmente o time do Rosário é um time fraco tecnicamente, mas corre muito. Sim. Tu não tem espaço para jogar. Eles marcam o campo todo, sempre. Tu domina a bola, o cara está em cima. Então, o Grêmio vai enfrentar um outro tipo de jogo. Então, essa é a minha preocupação. E a preocupação que eu tive no jogo com o Veranópolis o Grêmio ganhou o jogo ao natural, mas tu sente que o Grêmio está sem ritmo de jogo. Tu entende? Essa equipe tinha jogado a última partida há 15 dias atrás. Contra o Avenida. Depois passou uma semana, não jogou, em Pelotas foi a equipe reserva. Então fazia 15 dias que não jogava. E agora tu vai ficar mais 10 dias sem jogar. Quer dizer, tu vai ter que dar uma apuradinha no treinamento. Ficou treinando, porque... mas que treino é uma coisa, jogo é outra. Jogo é jogo, treino é treino, já diz o ditado. Mas o Grêmio tem um padrão de jogo. Tem uma estrutura de equipe já montada. Mas o Grêmio jogou mais jogos com a equipe titular que o Internacional. Mas o Internacional... Mais jogos. Acho que esse foi o erro do o Grêmio sabe o seu time, pode ter uma dúvida numa posição, e o Internacional tem uma dúvida em 5 posições. Eu até estava comentando hoje que a equipe titular do Grêmio, a torcida do Grêmio sabe. A equipe titular do Internacional... não sabe. A torcida do Internacional não sabe. A torcida e o treinador. O treinador também não sabe. E com recursos de banco extraordinário que o Grêmio passou a ter esse ano, né? Com as contratações, com os reforços que vieram que o Grêmio teve, o Grêmio diminuiu a média de idade, o Internacional aumentou a média de idade. O Grêmio liberou o Douglas, o Cícero, jogadores que tinham uma idade... Aí trouxe de 25, que é o Montoya, 21, que é o Viseu. O que ele trouxe com uma idade acima foi o Tardelli. É a qualificação. Aquela renovação que o presidente Romildo disse que faria, né? E muita gente duvidou naquele momento, quando estava saindo jogador, como saiu até o Marcelo Groi. Nós temos o inverso do que as duas direções fizeram. O Grêmio liberou 10 jogadores e trouxe 5. O Internacional trouxe 10 jogadores. Mas as necessidades são outras, né, Kim? O Internacional mostrou no passado que faltou grupo, e não dá para negar, o Internacional disputou o título, sim, chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. O que faltou? Faltou grupo. Quando tu perdia um jogador, quando tu perdia com o Edenilson, o Internacional caía. Quando tu perdia um jogador como o Rodrigo Dourado, caía. Essa questão de favoritismo assim, é muito relativa. Você me dizia, o favoritismo vai até o momento que a bola rola, né? Mas essa declaração semana passada do Maicon, ela não deixou assim com uma obrigação maior, dizendo, o Renato disse, olha, não, todos são iguais, os favoritos são... Para que competição está falando? Libertadores. A Libertadores é outra competição. Sim, mas começa agora do zero. O Grêmio é favorito. Favorito? Quem que disse? O Maicon. Favorito para quê? Para Libertadores, né? Para ganhar a Libertadores? Não, em função do grupo, né? Eu acho que pode. Tem 5, 6 times no mesmo patamar. Pois é, o Renato disse isso. A competição todos são iguais.
Isso que eu quero perguntar. Que não é porque não é muito comum o profissional. Que não é verdade. Que não é muito... Né? Não aumenta a responsabilidade na medida que tu dá uma A Libertadores são duas competições dentro de uma. A Libertadores tem a fase classificatória. Mas não é muito comum o profissional. E depois da fase classificatória começa tudo de novo. Tudo bem, Kino, mas eu quero voltar a colocação dele. Não é muito comum. Pelo contrário, sempre um jogar para cima do outro. Não, o favorito é ele. Não, o favorito é ele. Aí um jogador vem dar uma declaração como essa, ou é uma autoconfiança dele, né? Aí deve ter dito o seguinte... O Grêmio é um dos favoritos da competição. Não, é que Isso não tenha dúvida. O Grêmio é favorito, como o Cruzeiro é favorito, como o River é favorito, como o Boca é favorito, como o Palmeiras é favorito, quer dizer, o próprio Flamengo, todas essas equipes têm condições de ganhar a Libertadores. Está crescendo o Atlético. Vai crescer. Então a competição é que vai te dizer os enfrentamentos que tu vai ter no mata-mata. Às vezes depende de um jogo. Na realidade, o que vai dizer o favoritismo é o comportamento dentro da competição. Exatamente. E o que buscam os clubes agora é fazer uma pontuação boa para trazer o segundo jogo para casa. Doutor Félix Drummond, se fala o futebol, eu acho que é o esporte maior contato que tem, né? Pelo menos se diz que é um dos esportes que maior contato tem, e mais movimentação. Tem outros esportes. Mas se não é o mais. Rugby, futebol americano. Se não é o mais, é um dos mais também. Violentos, né? Essas lesões, esse estudo que tu realizaste, eles são feitos, elas acontecem mais pelo contato? Não, né? mais por sobrecarga. Sobrecarga. A maioria das lesões foi por sobrecarga. Não, lesões musculares. Diferente do que possa se imaginar, o Campeonato Gaúcho pegado e tal. As lesões foram mais por sobrecarga, mais por overuse, como se diz. Né? Então, o mecanismo da lesão principal foi no sprint, foi o principal mecanismo de lesão, depois foi salto e tem mais um outro aspecto relacionado também com algum tipo de sobrecarga. O contato não foi de uma frequência grande, não, foi um quarto das lesões. E os exames que são mais exigidos em relação a esse tipo de lesões? Ressonância magnética e ecografia foram os exames mais utilizados nesse estudo para o diagnóstico das lesões. Né? A ressonância pega mais coisa, pega articulação e tal, e como a lesão muscular é muito frequente e também é razoavelmente tranquila de se diagnosticar do ponto de vista clínico, muitas vezes se usa da ecografia, que é mais rápida, mais barata. Então, para confirmar o grau da lesão. E o disseste que 5 clubes brasileiros já faziam esse tipo de controle? Pela apresentação do Dr. Extra lá, ele mostrou os clubes do Brasil. Quem seriam? E eu estou me esquecendo do 5º clube. Eu acho... vamos lá, Flamengo, Atlético Paranaense e eu acho que é São Paulo, Santos e Corinthians, se eu não me engano. Os 5 clubes que participam ou seguem a metodologia da UEFA. Depois Boca, Godoy Cruz, Colo-Colo e Emelec. Eram os 9 clubes da América do Sul. O Félix falou em esquecer, o que você não pode esquecer em relação ao seu banco, que é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, que ele oferece diversos produtos, como esse que seguidinha vai aparecer na tela para você, tá aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, se você tem no Grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Né? Tá em Porto Alegre, ficou na cidade, passe no Zafari, você faça suas compras, vai viajar, está viajando, antes de viajar, passe no Zafari, faça suas compras, porque você tem no Zafari preço e qualidade. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques, pelo menos dando atenção a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos, ligeirinho de volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Luiz Fernando Zac, Adalberto Aquino, Félix Drummond e Paulo Matos. Você nos assiste canais 24, 500 e 24 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, nosso site, YouTube, o Facebook, você participa e compartilha também. Tem o nosso WhatsApp, está batendo o nosso WhatsApp, não para de bater aqui, 51, código de área 998 15 9990.
Nosso 2 toques para Village Serviço Contábil, só você acessar o site da Village, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José. São José que vem aí, Campeonato Gaúcho, tem Série C do Campeonato, boa colocação, se mantendo entre os 4 primeiros aí, inclusive chegou a determinado momento a assumir a vice-liderança, depois perdeu essa vice-liderança para o Internacional, mas então entre os 4 saiu aquela vantagem depois, se mantendo isso, de jogar a segunda partida, né, em casa. Vamos lá para algumas nossas... fala aqui o Márcio Fraga sobre esse estudo aí do Félix. Quem corre mais, mas não acho que é questão de treino, não, acho que não é por aí, né? Quem corre mais tem a tendência de lesão? Ele falou que foi no sprint. Né? Na verdade, sprint, sim. né? O mecanismo da lesão é no sprint, né? Agora, não quer dizer que o atleta que corre mais tem mais lesão porque faz mais sprint. Não. Vai depender de vários fatores, vai depender da condição desse atleta, das características do jogo, porque o estudo ele analisa não só a questão do jogo, como nós vimos, e a questão dos treinos e que tipo de treino e quanto tempo o atleta treina, né? A gente tem os dados ainda gerais, né? Não chegamos a analisar os atletas que tiveram lesão por uma questão até de preservação. Esse estudo todo foi conduzido por nós, mas tem um pesquisador que tem o acesso a todos os dados para não ter nenhum tipo de conflito, assim, de repente, de algum atleta que se lesionou em clube tal e pensar que pode sair algum vazamento, tanto que nós postergamos o resultado das lesões, o resultado do estudo, para não ter nenhum tipo de interferência durante o campeonato. Inclusive, nós submetemos novamente o estudo para esse campeonato e estamos realizando o acompanhamento nesse campeonato. A ideia é que esse estudo se torne perene. O Martins dizendo aqui que a intensidade é outra no Brasil em relação à Europa. Não sei se tem isso. Eu acho que foi o que eu falei aqui, próprios times argentinos têm uma intensidade maior, eles marcam mais o campo todo, tem uma outra disputa de jogo. Vamos lá para algumas, deixa eu abrir algumas aqui também no nosso... A Sandra, que também tem a nossa audiência feminina, dizendo programa com muito conteúdo, aí nos parabenizando aqui o programa. O pessoal está me falando, só 3 minutos, vamos lá. Para o grupo em iguais e plenas condições físicas, quem é o titular da 9, Tardelli ou Guerreiro? Mas fica essa pergunta outro dia, mas... fiz essa pergunta outro dia e não leram. Humberto, lá de Uruguaiana, nos assistindo. Um abraço. Vai para ti então, Paulo Matos, que aqui eu sei qual vai ser a resposta. Cada um no seu titular. Pronto. Resolvido. Dá um tempo para cada um. Mas eu acho que são 2 jogadores. Eu acho que o Tardelli é um jogador que está mais em condições ainda, porque vem jogando mesmo, sendo futebol chinês. Mas se tu analisar, o Paulo Guerreiro é características diferentes, os dois. Totalmente diferentes. Exato. E o próprio aproveitamento de alguns jogadores no Grêmio, o Renato vai ter que ver conforme a partida, tu entende? O Grêmio já tem a gente tem uma ideia do time que vai jogar lá contra o Rosário. Eu ainda tenho minha dúvida se ele não vai sair com o Montoya em vez do Marinho. Mas é o momento Marinho. Eu sei, mas mas o Montoya veio a peso de ouro para ser titular sem o substituto do Ramiro. Aí o Marinho está se escalando. Mas eu não acredito. Eu já disse. O Renato vai com o Montoya. A resposta é dentro de campo, não tem um peso de ouro que faça. Exatamente. Doutor, para a gente encerrar, doutor Félix, então no próximo mês de abril, né, esse estudo inédito aí de lesões foi feita pelo doutor, que é o diretor do Instituto de Medicina no Brasil, que será apresentado então nesse congresso internacional da FIFA na Inglaterra, em Wembley, é isso? No estádio de Wembley. Tá. 27 a 29 de abril, estaremos lá representando o Instituto de Medicina do Esporte e o futebol gaúcho. E importante também com muito orgulho, sabendo da responsabilidade, mas com muita satisfação de estar levando um trabalho aqui do nosso estado. O importante é ter a continuidade também, né? Quer dizer, fizeram o ano passado e vão continuar. Parabéns pelo trabalho. É a ideia e tem que agradecer os médicos
médicos e fisioterapeutas dos clubes do interior, porque eles que municiaram com todos os dados, que é um trabalho bem árduo, né? Um trabalho em conjunto. Luiz Fernando, acreditando aí na estreia positiva internacional com vitória, aqui também, não vou só, vou de canteiro. É um jogo duro. Para mim, eu tenho que pontuar. Paulo Matos, como jogou nos dois, aqui um vai torcer e secar. Tu, evidentemente, como jogou nos dois, torce pelos dois. Eu e tu, né? Eu quero que os dois ganhem. Nós dois, né? Tá certo? Mas eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que ouvir isso. Torce pelos dois. Mas claro, a gente não. Vem cá aí, o pessoal da piscina que não mandou um abraço. Qual é a piscina? Da piscina. Ah, não tem o Alberto Limberg aqui, mandando lá pro tio, lá pro... Não era pra ele. Tá aqui, ó. Pô, o tio tá nos assistindo aqui, eu acho ligeiro aqui, rapaz. O Inácio. Pô, grande Inácio. Tá se recuperando de uma cirurgia lá em Santa Cruz, chegamos então. Tá se recuperando bem. 2 caixas de cerveja no lado e torcendo pra avenida. Quem foi o médico que deu Como é carnaval, estamos nesse ritmo aí. Bom, como sempre estamos aqui, vamos ao Barranco, restaurante de cascaria mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional, sempre às terças, quartas, domingos, as promoções no Barranquinho, né? Aí você tem o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da Ação Motos. 2 endereços à sua disposição, na Avenida Ipiranga 8113 e também a mais recente, a mais nova e revenda da Kia Ação Motos na Avenida Ceará 370, uma revenda espetacular. Bom, vai para uma balada, vai brincar no carnaval, vai para uma festa, Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. É a segurança que você tem, quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Táxi Aéreo. Na sequência, a Lília Belin chegando com o nosso Jornal da RDC, trazendo todas as informações do dia e logo após o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, com a apresentação de um dos jornalistas mais premiados do Brasil, Ricardo Azeredo. Nossos 2 toques, volta amanhã. Até lá, obrigado, tchau, tchau. Toques. Oferecimento Kia Elifan São Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo Ex Previdência e Seguro de Pessoas.